Tem um assunto que ocupou o noticiário de todos os meios de comunicação durante muitos dias, agora já até arrefeceu, vamos dizer assim, mas eu queria trazer aqui para fazer um comentário e ligar esse fato a alguns outros fatos que, na minha opinião, têm uma relação. Eu estou falando daquele caso lá da França, né, do atentado ao jornal Charlie Hebdo, onde morreram vários chargistas, vários jornalistas, e o mundo inteiro ficou assim indignado, né? Todo mundo começou a usar aquele Je suis Charlie. Inclusive, muitas autoridades islâmicas, muitos governantes islâmicos, autoridades religiosas islâmicas protestaram contra esse atentado, dizendo que o Islã não prega isso, não tem essa finalidade. E houve uma grande repercussão. Todos nós ficamos muito chateados. Porém, eu quero aqui fazer uma crítica ao Charlie Hebdo, e que essa crítica serve para a gente analisar uma série de coisas. Após os atentados, o que aconteceu? O Charlie Hebdo voltou a funcionar e na primeira edição me coloca novamente uma charge do profeta Maomé. Aí que eu acho que ele errou. Eu acho que a liberdade de expressão, Sidney, é uma das coisas mais importantes que nós brasileiros temos, não é? Eu venho aqui, faço meu comentário, o Sidney traz as notícias, comenta, enfim, toda a imprensa de um modo geral tem a liberdade. Então a liberdade de expressão é uma coisa extremamente importante, ainda mais numa democracia. Porém, penso eu, e aí eu deixo ao critério dos nossos ouvintes essa análise. Junto com a liberdade de expressão, não tem que acompanhar uma outra palavrinha chamada respeito? Como é que nós, cristãos, iríamos... Qual é o nosso sentimento se nós víssemos um jornal islâmico fazer uma charge de Jesus Cristo, uma charge abusiva, desrespeitosa a respeito de Jesus Cristo? Como nós iríamos nos sentir? E nós não temos esse espírito, não há uma ala radical cristã, né? Porque Jesus não disse, se teu inimigo te der um tapa de um lado, vire o outro. Quer dizer, Jesus nos ensinou a combater o mal pelo bem, né? Então não temos esse lado radical. O Islã tem, infelizmente, no meio muçulmano, tem esse lado extremamente radical. Então, à medida que você tem um atentado, tem toda aquela polêmica, houve uma reação positiva até dos líderes islâmicos, repito, e o jornal volta e coloca novamente uma charge do profeta Maomé. É aquele velho ditado que a gente aprendeu quando era pequenininho: não cutuque a onça com a vara curta. Quer dizer, fazer isso não é liberdade de expressão. Fazer isso depois do que aconteceu, na minha opinião, e aí eu deixo ao critério de vocês, ouvintes da Rádio Vale, analisarem se eu estou errado ou não, fazer isso é um desrespeito, é uma provocação. E aí trago o Papa Francisco nessa conversa, porque ele disse uma coisa dentro do avião, numa entrevista, que eu concordo 100%. Eu não sou católico, mas admiro muito o Papa Francisco pela humildade e pelos ensinamentos que ele tem passado, né? Que são ensinamentos cristãos. Quando ele diz o seguinte: o ser humano, ele é frágil, ele reage. Então ele contou, ele estava na entrevista e disse: olha, o meu amigo aqui, o chefe de memorial dele, se ele xinga a minha mãe, eu, não Papa, eu, Francisco, homem, posso reagir e dar um soco nele, porque ele atingiu a minha mãe, que é uma das coisas mais sagradas para mim. Você está me acompanhando, ouvinte da Rádio Vale? Quer dizer, o ser humano tem esse lado animal, sim, nós somos animais, de reagir a uma provocação. Então, se alguém xinga a tua mãe, que é uma coisa que todo mundo estima muito, pode haver uma reação violenta. Então, quando você faz uma charge do profeta Maomé, e eles são muito mais religiosos do que nós, eles param cinco vezes ao dia, Sidney, para orar. 5 vezes. E param mesmo. Então, se o normal já é uma dedicação muito grande, imagina essa ala extremista, que pensa que tem uma corrente que diz o seguinte: quando um desses caras morrem em defesa do Islã,
Na cabeça deles vão para o céu, vão ter 7 virgens, quer dizer, aquilo é uma lavagem cerebral muito forte. Então, morrer para eles é prêmio. Então, quando você provoca uma onça dessa, vamos usar assim, com uma varinha curta, você está te chamando para cima de você, do mundo inteiro que não é muçulmano, reações. E reações violentas, atentados, e muita gente vai morrer. Então, eu quero aqui protestar contra essa primeira edição do Charlie Hebdo e servir como exemplo para nós todos. É aquilo que o Papa falou. Por que provocar as pessoas naquilo que elas mais estimam? Não tem razão de ser. Você está buscando para si uma violência. E termino esse pensamento fazendo uma relação com o que aconteceu na guarda do Embaú, que morreu o surfista Ricardinho. Nós temos a mania de querer, às vezes, resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Mas, nesse momento que o animal fala mais forte, que é esse nosso lado animal, que é querer resolver com a própria força, a voz, o ato, o aceno, né? Você não sabe quem está do outro lado interagindo com você. Pode ser um policial despreparado, pode ser um bandido, pode ser uma pessoa com problemas mentais, que vai te dar uma facada, como acontece, nós vimos aqui agora há poucos dias aqui na nossa região, 2 atos, 2 reações violentas com faca. Pode ser um tiro. Então, se você está numa situação, em vez de você querer resolver a situação da tua maneira, passa a mão no telefone e liga para a polícia. Tem um cara na frente da tua casa que está usando droga, ou está em cima de um cano que eu quero consertar, o cara não quer sair, chama a polícia. Por que querer resolver? Eu sei que é da índole humana querer resolver, mas nós temos que começar a aprender a olhar para essas coisas, esses fatos todos que eu estou citando aqui, e tirar uma lição. Porque são das lições da vida que a gente vai formando o nosso pensamento para saber como agir. Porque se a gente age de uma maneira espontânea, violenta, está arriscado a ter uma reação. Existe uma coisa em física, uma lei da física, que diz que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Mas na relação humana, Sidney, nem sempre a reação é de mesma intensidade. Às vezes ela é muito maior do que a ação. Então isso nós temos que entender. E temos que usar essas coisas todas para aprender o que fazer numa situação dessa. Então eu trouxe esses 3 assuntos porque vejo neles uma ligação, que é a questão de o que você provoca naquela pessoa que está interagindo com você. Porque do jeito que você provoca, pode vir uma reação muito mais forte e causar um dano para o resto da vida. Todos esses assuntos para a gente pensar, refletir, para que a gente possa ir aprendendo com as coisas erradas que a gente vê por aí pela vida, e essas lições precisam ser analisadas. Bom dia a todos, bom final de semana. Semana que vem a gente volta.